Neste vídeo, vamos continuar o nosso estudo sobre transações distribuídas em sistemas distribuídos. Vamos estudar o mecanismo de two-phase unlocking. Esse mecanismo ele é composto por duas fases. A primeira delas é a fase de expansão, onde justamente locks vão ser adquiridos e nenhum lock pode ser liberado. Pense que só vai crescendo o número de locks que uma transação ela obtém. A segunda fase é a fase de encolhimento, onde os locks eles são liberados e nenhum lock pode ser adquirido. Então, ela é uma fase de encolhimento porque o número de locks que uma transação obteve vai diminuindo. E esse mecanismo, two-phase locking, ele possui basicamente algumas regras. Duas transações não podem ter locks conflitantes. Nenhuma operação de unlock pode preceder uma operação de lock na mesma transação. E nenhum dado ele vai ser alterado até que todos os locks eles tenham sido obtidos. Então aqui nós podemos entender visualmente o funcionamento desse mecanismo. No tempo 1, justamente vai ocorrer o processo de início da transação. No tempo 2, adquire-se um lock. No tempo 3, adquire-se um novo lock. E no ponto 4, há justamente o processo onde o último lock ele é adquirido. E a partir daí, justamente, começa o processo de encolhimento, onde os locks eles vão ser liberados. Vale ressaltar que a partir do ponto 4, que é o ponto locado, digamos assim, é justamente onde a transação obteve todos os locks necessários para prosseguir com suas operações. Então, justamente entre o tempo 4 e o 5 é a fase completa, total, as operações ocorrem e a partir do ponto 5 em diante, a transação começa a liberar o lock obtido até chegar no tempo 8. Esse mecanismo ele é interessante pois ele garante a serializability. E há um pequeno teorema cuja prova é extremamente simples que nós vamos ver então. Vamos fazer uma prova por contradição. Suponha que o mecanismo two-phase locking ele não garante a propriedade de serializability. Então, se ele não garante a propriedade de serializability, ocorre que, com base no vídeo anterior, o grafo de serialização ele deve conter um ciclo. Lembrando que o grafo de serialização ele possui um ciclo se e somente se a propriedade serializability não for garantida. Então, suponha que o ciclo seja TI, TJ, etc., TM, voltando para TJ. Isso vai implicar que, nesse contexto, TI ela deve ter liberado um lock que posteriormente foi adquirido por TJ e então adquiriu um lock que foi justamente liberado por TM. Isso é justamente uma contradição, pois se isso ocorreu, acontece que o lock, a transação TI, ela liberou e depois ela obteve novamente aquele lock, o que viola a separação entre as fases, a primeira fase de crescimento e a segunda fase de encolhimento. O mecanismo two-phase locking, apesar disso, ele garante a propriedade de serializability, porém ele não é livre de deadlock. Vamos ver um seguinte exemplo. Então, seja T1 uma transação que adquire um lock em X e T2 adquire um lock no objeto Y. Cada transação agora vai tentar obter o lock no objeto que está de posse do outro. Exemplo, T1 vai tentar obter o lock do objeto Y, enquanto T2 vai tentar obter o lock no objeto X. Como nós estamos no cenário do two-phase locking, nenhum nó vai liberar o lock na fase de expansão, apenas na fase de contração. Então, vamos ter um cenário onde T1 e T2 vão esperar indefinidamente, resultando em um deadlock, pois T1, para obter o lock de T2 deve liberar, porém T2 só libera na fase de contração. Ela ainda se encontra na fase de expansão, porém na fase de expansão ela precisa do lock que está de posse de T1, onde T1, para liberar aquele lock, precisa alcançar a sua fase de contração, mas ele se encontra na fase de expansão,
desejando a obtenção do lock de posse de T2. Bem, uma condição suficiente para impedir deadlocks é requerer que todas as transações elas adquiram os locks necessários em uma mesma ordem global. Então, suponha que haja cada um desses objetos ele tenha um número, uma numeração, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, todos os nós eles vão ter que respeitar a mesma ordem de obtenção desse lock. Por exemplo, se o objeto x fosse número 1 e o objeto y fosse número 2 e a ordem global fosse 1, 2, T2 ele não poderia adquirir o lock número 2 e posteriormente adquirir o lock número 1. Então, esse é um mecanismo simples e inteligente que nos ajuda a evitar deadlocks no contexto do two-phase lock. Muito obrigado!